Olá, hoje vamos falar de manjericão. O manjericão é uma das ervas que toda a gente gosta de ter em casa e, de facto, é extremamente prático tê-lo ali à mão. Ele ficou mundialmente conhecido talvez pelo pesto, não é? Que é um dos molhos muito apreciados, mas vai bem com quase todo tipo de pratos italianos. Muita gente quer ter o manjericão durante o ano inteiro ali disponível para colocar no prato. Bem, eu vou mostrar como plantar em vaso, alguns dos cuidados e dicas para facilmente ele se manter, aliás, para se manter mais saudável durante mais tempo e também como semear a partir de semente. É realmente simples, desde que nós lhe consigamos dar as condições ideais, nomeadamente exposição solar. Portanto, ele aprecia alguma exposição solar, não tem que ter a máxima exposição solar, mas o ideal, pelo menos umas 4 horas de sol será o ideal. É preciso também lembrar que, como o ciclo de cultivo desta planta é uma planta anual, idealmente ela mantém-se fora, no exterior, quando a temperatura está mais quente, ou seja, a partir realmente da primavera, de abril, maio, até finais do outono. Quando começam as temperaturas a ficar mais baixas, ou seja, as noites mais frias, normalmente tem tendência a folha a cair. E nos meses de inverno, de facto, se nós quisermos ter manjericão em casa disponível para colocar nos nossos pratos, vamos ter que o manter no interior, num sítio com um bocadinho de sol, neste caso junto de uma janela. É relativamente fácil de germinar, principalmente quando as temperaturas estão acima dos 20 graus e, neste caso, de facto, podemos semeá-lo durante a primavera e o verão. Claro que com temperaturas demasiado altas também não é ideal, mas para nós semearmos o nosso manjericão, não precisamos de um vaso muito grande. Obviamente que, por exemplo, este vaso pequenino tem 3 pezinhos de manjericão. Eu, como quero aproveitar e se calhar depois de semear, mantê-lo no meu vaso, vou semear já neste vasinho de terracota e vou então, já coloquei aqui o substrato e vou então espalhar sementes. Há várias variedades de manjericão, talvez o mais conhecido seja mesmo este verde, mas depois temos o roxo, temos o manjericão canela, que é um que eu vou agora semear, e eles são extremamente aromáticos. Por norma, este canela tem uma resistência bastante grande a temperaturas até mais baixas e eu gosto bastante de o manter. Bem, como é que eu vou fazer então a sementeira? As sementes são pequenininhas, como vocês podem aqui ver na minha mão, e claro que estas sementes, se calhar, são demasiadas sementes para este espaço. Eu vou então colocar aqui, vou tentar salpicar, como se estivesse a fazer um bocadinho um tempero, não é? De sal, vou salpicar as minhas sementes e agora, uma vez que elas são tão pequeninas, vou só cobrir ligeiramente, também salpicando um bocadinho do meu substrato aqui em cima, de maneira a que elas fiquem ligeiramente tapadas, nunca muito enterradas, porque elas são pequenas. Neste caso, eu vou então polvilhar, quase como se estivesse a polvilhar um bocadinho de substrato aqui por cima, não muito, este é um substrato bastante leve, não é? Adequado para aromáticas, portanto ele por si nunca vai pesar muito. E depois de condicionar ligeiramente estas sementes um bocadinho, vamos então regar. Normalmente podia fazer com borrifador, muitas vezes até é mais aconselhável se o vaso for muito pequenino, mas eu vou fazer com este regador de jato fino, também não tem problema. Aqui a ideia é molhar bem as sementes, nós devemos de facto molhar bem as sementes e manter sempre este substrato úmido até à germinação. Não precisa, enquanto não germina, portanto não precisa de estar num sítio com muita luz, precisa de estar num sítio com muita luz após a germinação. E em cerca de 15 dias, no máximo, entre 10 a 15 dias no máximo, se nós mantivermos o nosso substrato bastante úmido, vamos começar a ver as nossas plantinhas de manjericão aqui a surgirem. Como digo, eu semeei aqui bastantes sementes, não importa se de facto tivermos aqui plantinhas a mais, as plantas bebés de facto estiverem a mais, porque nós depois podemos, quando elas tiverem umas 2, 3 folhas, podemos retirar o que estiver em excesso e deixarmos, neste caso, num vaso destes, vamos deixar não mais do que 3 pés. Se nós trouxemos o manjericão para transplantar, vamos pensar que já o trouxemos, já o compramos num viveiro ou num horto e trazemos o nosso manjericão para plantar. Muitas vezes dizem que de facto não corre bem, não funciona bem, o manjericão não se deu bem. Além dos cuidados que nós temos que ter, de exposição solar, etc., nós temos que perceber que quando nós trazemos o nosso manjericão para casa, num vasinho deste, de facto temos muitas plantas e, portanto, temos que perceber o tipo de tamanho de vaso que vamos ter para colocá-lo. E eu vou plantar aqui o manjericão em vaso. Este vaso já tem a drenagem, portanto já temos aqui uma camada de drenagem. Vamos colocar então a manta. A plantação em vaso requer sempre este cuidado, não é?
acabei de transplantar manjericão, mostrando um cuidado que devemos ter. Quando trazemos um vasinho para casa do nosso horto, vem com, às vezes, aliás, normalmente com cerca de uns 10 a 15 pés de manjericão. E o que devemos fazer é realmente separar, porque se fizermos esta separação, estamos a dar espaço às nossas plantas e a garantir que, de facto, elas conseguem ter mais espaço para crescer e se desenvolverem. Agora vou-vos falar de uma prática e de um cuidado importante quando vamos escolher ou cortar o nosso manjericão para utilizar, porque a forma como nós vamos cortar o manjericão vai influenciar a forma como a nossa planta vai ramificar e, portanto, se vai manter mais saudável por mais tempo. Basicamente o cuidado, aqui estas ainda estão um pouco desenvolvidas, mas o cuidado é este. Eu vou mostrar aqui neste manjericão roxo que já está um bocadinho mais crescido. Eu aqui pus 5 pés de manjericão, porque esta floreira tem bem mais espaço, ou seja, tanto a nível de espaço como também de volume de substrato. Aqui pus apenas estes 3. E o que é que nós devemos fazer? Muita gente me pergunta se deve colher as folhas, não é? Se deve arrancar as folhas isoladamente à medida que elas vão crescendo no caule. O que é que nós devemos fazer para incentivar o crescimento e a ramificação da nossa planta é cortar o nosso caule. Eu não tenho aqui uma tesoura, aliás até tinha algures, mas neste momento vou cortar mesmo assim com a minha mão. É cortar o caule. Devemos contar 2 pares de folhas de cima para baixo. Neste caso nós temos aqui a nossa ponta, temos aqui o segundo par de folhas e cortei o caule. O que é que acontece? Quando eu cortei este caule aqui, eu cortei acima de outros pares de folhas que já estão a ramificar e, portanto, nós temos estes caules que, neste caso, vão continuar a crescer e vai ser este tipo de ramificação que eu vou promover à minha planta. Assim ela vai abrir e não vai crescer em altura. Se eu estiver aqui a cortar isoladamente as minhas folhas, por exemplo, fazendo isto, não é correto, porque assim estou a fazer, ou estou, neste caso, a incentivar um crescimento em altura da minha planta e ela não ramifica. Portanto, mais uma vez, vou exemplificar. Neste caso, o ideal até poderia cortar, por exemplo, aqui. É claro que este corte está a ser muito cedo, porque a minha planta ainda está relativamente bebê. Mesmo assim, não impede que eu possa fazer este corte, até porque já tenho aqui, como digo, estes caules que já estão ali a brotarem e a puxarem. Cuidados que eu devo ter. Rega. Não esquecer nunca de regar o manjericão. O manjericão é daquelas que é sensível à falta de água. Algumas são sensíveis à água a mais, por exemplo, se fôssemos buscar uma alfazema, um tomilho, um alecrim, seriam sensíveis à água a mais. O manjericão é sensível à falta de água, ou seja, nunca devo deixar secar o meu solo onde vou cultivar o manjericão. Na horta, ele é extremamente benéfico, porque repele uma série de pragas e, de facto, eu costumo dizer que ele faz uma boa associação no prato com o tomate, em qualquer tipo de salada ou prato que leve tomate, mas também na horta é uma boa associação com o pé, com o tomateiro, porque repele uma série de pragas de tomateiro, a traça do tomate e outro tipo de moscas e mosquitos que acabam por poder atacar também o tomate ou qualquer outra planta da horta. Portanto, eu gosto de os ter espalhados muitas vezes pela horta. Esta planta é uma planta que, mesmo que não utilizassem na cozinha, só pelo aroma que ela acaba por deixar e também pelo efeito repelente de moscas e mosquitos, já valeria a pena tê-la no nosso espaço exterior durante todo o verão. Logo no início podia-vos dizer que ela ainda hoje na Índia é considerada uma planta sagrada e é utilizada no fundo quase como, em termos de mitologia, para efeitos de purificação. E portanto, claro que depois isto tem a ver com mitologia das plantas, não é? Já são questões de curiosidade, mas eu gosto muito destas curiosidades das plantas, portanto o manjericão de facto, enfim, é super interessante tê-la em casa. Espero que tenham gostado destas dicas que vos trouxe hoje sobre o manjericão. Adoro estar aqui e partilhar este conhecimento prático convosco. De facto, vale realmente a pena nós cultivarmos as nossas ervas aromáticas em casa. Eu digo sempre isto, mas é mesmo verdade. Basta apenas nós querermos, um bocadinho de cuidado, sim, e muito amor para lhes dar. Até ao próximo vídeo.